E aí galera, tudo bem? Dando continuidade ao projeto Saúde Integrada e os 8 remédios naturais. Hoje o remédio natural do dia é o que? Nutrição saudável. Então vamos falar dele hoje sobre a parte nutricional, os alimentos e como a gente deve se alimentar aí no dia a dia. Primeiro ali, faça do seu alimento o seu remédio. Então a gente vai ver como fazer desse alimento esse remédio daí. Dentro da parte alimentar, hoje em dia, existem muitas teorias. Existe a pirâmide alimentar de nutricionista, existe a pirâmide esportiva, existe a pirâmide vegetariana, a do Hospital do Coração, a de Beverly Hills, a da tipo sanguíneo, existe as dietas do momento. Então a gente está nesse meio onde existe muita teoria alimentar. Tá? Dentro dos remédios naturais, tá? Que a gente vai falar um pouco melhor sobre todas essas nutrições também, existe o fitoquímico e o antioxidante. O que tem isso a ver? São eles que são os remédios, são eles que têm o poder de melhorar e até curar em relação ao nosso corpo. E é dele que a gente vai estar falando daí. O que são os fitoquímicos? Tá? Fitoquímicos e antioxidantes. Olha lá, fito, latim, planta ou vegetal. Os protetores naturais contra as doenças. Tá? Então são encontrados nos vegetais e o papel ativo na melhora, tá, do estado dos indivíduos em relação à enfermidade. Então isso são os fitoquímicos, ele tem essa função. Tá? Onde eles se encontram? Olha aqui, os fitoquímicos. Nas frutas, vegetais, grãos, feijões, sementes, nozes. Olha aqui, uma tabela aqui, neles na cor vermelha, roxa, laranja, verde. Os alimentos que têm essa cor, ele tem predominantemente mais fitoquímico. E os antioxidantes? Os antioxidantes, lembra lá da medicina genômica, que quando a gente não tem um corpo em harmonia, o radical livre que faz degenerar o gene? E quem que combate o radical livre? Os antioxidantes. Então, se a gente tem uma alimentação rica em antioxidante, vai fazer com que esse radical livre não degenere o gene. E aí a gente não tenha o princípio da doença, que está lá no vídeo de medicina genômica. Podem ver lá. Então, o que tem o antioxidante? Inibe a oxidação das moléculas, consequentemente, o radical livre. E previne e repara. Olha que legal. Repara os danos ocorridos aí pelo radical livre no gene. Olha como é importante os antioxidantes. Tá? E o que acontece com o radical livre? Câncer, doença cardiovascular, envelhecimento, toda essa parte. E aqui um exemplo de como que o antioxidante ali combate o radical livre. Aqui são as fontes, tá, de antioxidante. Vou estar deixando aí o material para vocês verem tudo certinho. Tá? Aqui eu achei bem interessante esse material que fala sobre as cores. Então quando a gente pega um alimento branco, alguma lógica tem ali, ele não é branco à toa. Então o que ele está relacionado? Ao sistema imunológico. Olha lá, cogumelo, alho, então tem essa relação. O verde está ligado à desintoxicação. O amarelo, a beleza. O laranja, prevenção de câncer. Vermelho, saúde no coração. E o roxo, longevidade. Então a cor do alimento ela tem uma razão de ser e existir. Então aí sabendo disso a gente pode ter uma melhor ideia sobre os alimentos a serem ingeridos. Quais os benefícios? Tá? Olha que legal, alimentar-se bem é uma arte, tá? Uma ciência a ser aprendida a cada dia. Então a cada dia a gente vai aprendendo, tá? É uma arte o se alimentar, tá? E existe esse estudo aqui, infelizmente relacionado a 5 porções de frutas, sementes, cereais que as pessoas se alimentam. Hoje, uma em cada 11 que se alimenta de pelo menos 5 porções desses nutrientes aí no dia a dia. E a gente tem aqui, se a gente tiver essa alimentação equilibrada, 50% menos de câncer. Aqui também as dietas tradicionais. O que acontece hoje em dia? Isso aqui nos Estados Unidos. 20% comem frutas e vegetais, tá? 28% ricos aí em vitamina C, 16% comem os integrais, e olha como ainda é pouco, mas tende a melhorar. A população está se conscientizando e se alimentando cada vez melhor.
sobre os integrais também, sobre a soja, sobre aí, o farelo, o germe, como é importante o integral, tá? Os grãos integrais, então, de preferência ao invés dos refinados. E uma nutrição natural. Todo mundo pergunta quais as melhores fontes, o que eu devo comer, é a chia, existem, como a gente falou no começo, muitas teorias. O que eu acredito pessoalmente, assim, todo mundo sabe o que tem que se alimentar. Todo mundo sabe que tem que ser frutas, vegetais, cereais, os integrais. Só que existe a nossa rotina, o nosso hábito que não permite a gente se alimentar desses alimentos. Então, qual uma dica? A nossa regularidade, o nosso dia a dia, ele tem que ser saudável. Quando a gente prepara o nosso alimento, e existem exceções. Um Natal, um casamento, um local onde você vai que tem um grupo lá e só tem aquele alimento. Aí, de vez em quando, tem que tomar cuidado para não se alimentar muito erradamente. Mas existe um ambiente que impossibilita a gente se alimentar saudável sempre. E quais as melhores fontes? Todas dessas que a gente sabe que faz bem. O nosso inconsciente, ele sabe, antes de comer a gente sabe, isso faz bem ou faz mal? Com certeza todo mundo sabe, e é nessa escolha que está a dificuldade. Eu quero fazer bem para mim ou quero fazer bem para o meu estômago que está lá pedindo comer as coisas que não deve? E é aí que está o nosso poder de escolha. Em relação também aos suplementos, tá? Vitamínicos, então de vez em quando o que acontece? Ele pode perturbar a harmonia do sistema. Um exemplo, a gente está com déficit de cálcio, magnésio ou qualquer um desses e vai lá e põe uma bomba de todos os suplementos. Então de vez em quando ele pode suprir a necessidade daquele micronutriente que está em falta, mas ele pode sobrecarregar o que a gente já tem. Então ele pode perturbar a harmonia e os excessos causam toxinas, que acontece o quê? Radical livre, que vai lá degenerar o gene e vai fazer com que a célula se torne uma célula doente. Só o tomate tem mais de 10 mil fitoquímicos, então ele é bom aí para a gente estar se alimentando. Hoje, que nem a gente falou, a vida atual ela está levando a isso, cada vez as pessoas mais obesas, tá? As mudanças que estão acontecendo, tá cada vez mais sedentário, cada vez mais tecnologia e cada vez mais inativo. Então isso que está acontecendo com o nosso corpo e por isso que a obesidade brasileira, mundial, está crescendo assim acentuadamente. E o que está acontecendo por causa disso? As doenças crônicas degenerativas. Câncer, diabetes, coração, artrite, doença alérgica, obesidade, tudo acontecendo por essa vida desregularizada, tá? E consequentemente várias doenças. E principalmente isso aqui, olha os países desenvolvidos, 70 a 80% da morte que ocorre nesses países vem dessa vida desregularizada. E nos países em desenvolvimento, que é aqui o BRICS, o Brasil principalmente, que a gente está falando, de 40% a 50%. Só que isso está crescendo. Por quê? Porque as rotinas dos desenvolvidos estão vindo para os subdesenvolvidos. E a gente está aderindo a essa rotina que tem lá. E, consequentemente, as doenças que tem lá estão vindo para cá também. Tá? E quais são as dicas, então? Refeição, momento de calma e tranquilidade. Então, se alimentar ali em paz, não brigando, não com som muito alto, em paz, tá? Evitar discutir, mastigar bem os alimentos, utilizar a saliva para digestão, deixar com que ela faça o efeito, tá? Ter cuidado com os líquidos e aí essas dicas que a gente vai passando para vocês. Então agradeço essa parte de nutrição, mas lembre-se principalmente dos fitoquímicos e os antioxidantes. E eles se encontram nas frutas, sementes, cereais, os alimentos aí mais básicos e mais baratos para o nosso dia a dia. Só que de vez em quando a gente quer muito chique, muita coisinha aí nos alimentos e aí de vez em quando não está fazendo bem ao nosso corpo. Então fiquem com o original, o básico e com certeza o que tiver mais relacionado a flores, frutos,
árvores, isso aí vai estar fazendo melhor para a nossa vida. Abraço!